Olá, pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Hoje mesa cheia, hein? Uau. Olha! Cheia. Hoje mesa cheia aqui. Estamos aqui com os nossos convidados, com os nossos parceiros, nossos amigos aqui. Eu vou começar falando um oi ali. Oi, João, tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bom, Jorge? Olá, muito feliz. Tudo bom, Nath? Tudo ótimo. E a nossa convidada aqui, Luzia Bittencourt. Tudo bom, Luzia? Tudo bem. Boa tarde a todos. Hoje trouxemos aqui para Berlinda, né? Porque é um assunto bem polêmico, é um assunto assim que leva a gente a pensar em várias questões, né? A Luzia, ela trabalha com relacionamento, coach de relacionamento. E ela vai falar um pouquinho pra gente a respeito disso e vai mudar também, né? Já vai entrar na metamorfose, a gente entender o que é relacionamento. Boa Aonde pergunta. Que começa o relacionamento, né? Então, Luzia, pode colocar aí um pouco o pessoal com que você trabalha pra gente poder já movimentar. Ok. Eu sou a Luzia Bittencourt, eu estou há 12 anos como coach, né? E eu escolhi o nicho de relacionamento. Por quê? Porque é um desafio o relacionamento. E eu acredito que quando a gente aprende a se relacionar consigo, a gente tem um melhor relacionamento com o outro. Então, eu parto desse princípio. E esses 12 anos, meu estudo, eu aprofundo muito, não deixo de estudar nunca, né? Como é desafiador ter um bom relacionamento com o outro, né? Por quê? Porque, no fundo, você não tem um bom relacionamento com você. Então, você parte desse princípio que quando você tem um bom relacionamento, um autoconhecimento, dificilmente você deixa, vamos dizer, a portinha aberta para que o outro entre e faz do seu coração o que ele bem entende. Então, um autoconhecimento é o melhor relacionamento que você pode ter com você mesmo, para depois você se relacionar com o outro. Esse é meu ponto de vista. E Luzia, a gente já vai começar aqui. Você buscar, você escolher por essa área, assim, foi uma questão que a gente fala de autoconhecimento, a gente volta para dentro. Foi uma questão de você buscar algo para você primeiro? Você sentiu a necessidade e aí depois foi virando consequência, né? Sim. O auxiliar os outros. Pois é, não, na verdade eu tive por 15 anos uma loja de lingerie aqui em Indaiatuba. Quem conheceu é mais antigo, que é a Fantástica Lingerie. E nessa loja eu sempre gostei muito, né, de fazer eventos, tudo. E o que mais acontecia lá era reclamações. Quer dizer, a gente acaba ficando um pouquinho, né, de psicólogo ali. Não só das mulheres, como dos homens também. O homem, de uma certa forma, ele lá se abria muito sobre como era o relacionamento dele com as esposas. Na hora que ele presenteava a mulher com um lingerie bonito, com espartilho, ela reclamava. Ela não aceitava, tanto que ela voltava na loja para trocar aquilo ali por uma coisa, né, que ela acreditava que não era para ela. E o homem sempre dizia assim, uma das frases que ele usava muito, eu não aguento mais ver minha esposa dormir com a camiseta de propaganda, de política. Aí, ai, mas é tão confortável. É muito confortável, mas por isso tem pijamas lindos e confortáveis, certo? E era essa a ideia que eu tinha na loja, era trazer coisas maravilhosas que você podia não só dormir, como até passear, que ninguém falava que estava com pijama. E assim, as mulheres, de uma certa forma, tinham muitas dificuldades a usar um espartilho, a usar um fio dental, e assim por diante. Então, você vai pegando a necessidade de um, a opinião do outro, e eu fui formatando isso. E em 2010, quando eu parei com a loja, não tinha nem dúvida, eu queria ser coach. Na verdade, meu sonho era ser psicóloga, eu fiz 2 anos, não quis, e parti para o coach. E foi muito bacana. E quando eu fiz a formação, que eu comecei os estudos, tudo, o que eu cheguei à conclusão? Vou partir para o relacionamento. Aí eu comecei a fazer os workshops, os treinamentos, e foi acontecendo. E já são 12 anos. Estou muito feliz nessa área aí. Uau! 12 anos. 12 anos. Deve ser um baú de histórias, assim. Muito desafiador, mas imagino. Vale a pena. Eu fico imaginando as histórias que devem aparecer assim. E Luzia, quem que procura mais? Aí você falou que lá na loja muitos homens falavam. Quem procura mais? Quem dá o primeiro passo? É o homem ou a mulher ali? O homem é mais aberto, a mulher é mais aberta? Ou num casal, né, homoafetivo hoje que a gente coloca assim, sempre tem um que vai ou de repente é em comum acordo, já chega as 2 pessoas ali e fala assim, a gente queria fazer uma terapia de casal. Não, na verdade, quem procura mais é a mulher. Tá? Sempre a mulher, ela procura porque ela começa a sentir umas dificuldades, né?
dentro do relacionamento, e quando o homem procura, ele procura para eu atender a mulher, porque ele não é o problema sempre é a mulher. Você sabe disso, que o homem é perfeito. Os dois. A mulher é que às vezes tem falha, as mulheres é que não querem, sabe? Umas situações assim. Então, quem procura mais é a mulher. E quando o homem, eu não faço do coach, né, o processo com o casal, tá? Eu faço individual. Porque se você colocar um casal dentro de uma sala, você já viu o que acontece. Eu já ia perguntar isso. Você imagina um acusando o outro ali, apontando. Exatamente. Então, por isso que é interessante. Primeiro eu trabalho a mulher, e às vezes parece que é incrível, né? A gente fala da mulher, a gente ouve muito falar, né, no nosso papel no relacionamento, e é bem bacana, porque quando a mulher tem essa conscientização dela, com ela, que é os seus valores, atender os seus valores sem depender do outro, dificilmente o homem precisa entrar na sala. Bacana de saber isso, É né? muito bacana, porque eu acho que os valores da gente é que comanda a nossa vida, tá? Eu falo, pelos valores da gente, às vezes a gente mata e morre, né? Mais ou menos assim. Então, tem uns valores que são embutidos na gente desde criança, e quando você tem essa conscientização, e você deixa de querer que o outro, né, satisfaça ele. Então, é você se conscientizando disso e você satisfazendo os seus valores, independente de ser filho, de marido, de mãe, de família, né? É muito interessante. Essa virada de chave, quando dá e a mulher é rápido, não é coisa demorada, tá? Isso já vem um retorno, já é o primeiro passo positivo que ela já sai vibrando do encontro. E para você, Lu, a questão assim, quando você fez o curso, você sentiu mudança no teu relacionamento, marido e mulher em casa, e teu relacionamento com outras pessoas fora? Porque você falou que a mudança começa dentro, né? Sim, você sentiu que para você ali deu um outro direcionamento, uma outra maneira de ver a vida, de ver as coisas? Com certeza. Sempre muda. Eu acho que tudo quando você busca um conhecimento, melhora primeiro você. Então, eu falo assim, primeiro você faz o teste, funcionou, aí você sabe que está pronta para levar para fora, né? Você imaginava tudo isso? Não. Que era tudo isso? Eu, pelo menos, tenho uma visão, assim, terapia de casal. Eu imagino um casal que está se matando, que as coisas já não estão acontecendo direito, que não está conseguindo conversar, sentado na frente de um terapeuta, que fica escutando aquele monte de história de um acusando o outro, falando, quem faz isso, ele faz aquilo. Quem tem razão na história, né? Brigando ali na frente do terapeuta pela razão, e você como terapeuta ali tentando, a minha visão, ser uma mediadora, né? Ou mediadora ali dessa conversa. Eu também, era exatamente essa a visão. E eu tô ainda aqui tentando formular como esse indivíduo, né, esse homem ou essa mulher que se reforma, né, eu não estou entendendo que você está ali auxiliando essa reforma interior, mas assim, como saber o reflexo disso no relacionamento, porque eu entendi que muitas vezes você conversou só com um lado. Sim, a maioria das vezes. Maioria. E como você consegue acompanhar que isso refletiu? Porque era isso, eu entendia que você vai acompanhando e devia ser... É um cenário difícil, eu concordo, é muito difícil lidar com as DRs, né? Na nossa frente. Na prática. Eu imagino. Bom, mas... É que, na verdade, o coach, né, o processo de coaching não é uma terapia. Na verdade, é um questionamento, e tem início, meio e fim. Não é que nem uma terapia que é a longo prazo, tá? O coaching é imediato. Então, o máximo de um processo de coaching é de 10 a 12 encontros só. Às vezes, até menos, tá? Então, se a pessoa tem a certeza do que ela quer, vamos supor, né? Olha, o que está acontecendo comigo é isso. Então, você já vai direto na fonte. Então, da dor, a gente chama de dor, né? Vai direto na dor da pessoa. Agora, se ela não sabe, e realmente quando começa o papo, o meu marido... essa a primeira coisa. Então, quando você começa, fala, opa, pera um pouquinho. Então, a gente não está lá ouvindo história. O coach não ouve história. O coach faz pergunta e faz a pessoa buscar as respostas dentro dela. E é isso que é o bacana. Por isso que é a coisa rápida de se acontecer. Não é que você senta aí e eu fico aqui meia hora te ouvindo. Ao contrário, eu vou fazendo perguntas depois que eu sei do que está acontecendo e a pessoa vai tendo que buscar a resposta com as ferramentas certas. A gente vai direcionando. Como eu sei que isso dá certo, imediato, o feedback a gente já tem no dia seguinte, você entendeu? Porque eu vou acompanhando o meu cliente, meu coach, que é o paciente, né? A gente vai acompanhando pelo WhatsApp. Eu estou ali pronta para qualquer emergência, eles me procuram.
E é muito impressionante, porque ela começa, nossa, caiu a ficha, nossa. Então ela começa a ter um olhar para o marido, aquilo que ela via que é como defeito, que ela percebe que não é defeito, é o jeito dele ser. Que ela também tem os defeitos dela. Então, o que, que é? Conscientizado do que eu tenho de, vamos dizer, vou colocar defeito que não seria isso, né? Da pessoa, dos meus valores, eu começo a respeitar o valor do outro. E cada um tem seu limite, né? Aí entra muito, né, na comportamental, né? Terapia comportamental, que o João ali é mais especialista nessa linha. E Lu, aí então, aí vamos dizer assim, né? Pelo que eu entendi desse processo do coaching aí em relação a isso. Deve te procurar muitos casais que já estão há mais tempo juntos. Então, o que começa? O desgaste do relacionamento faz com que você comece a observar só os defeitos da pessoa. Sim. Seria isso? Mais ou menos. E aí você vai lembrar a pessoa de quando começou? Não. De quando estavam apaixonados lá atrás? Não. Na verdade, a maioria me procura realmente contando, já querendo a separação. Tá? Porque já estão aí que não se aguentam mais um com o outro. Então, quando a pessoa te procura, na verdade, o que você traz? A conscientização, por que está acontecendo aquilo? E você vai ver que a maioria, os padrões são os mesmos. Tá? Exatamente. A rotina, o desgaste e assim por diante. Então, quando você traz a conscientização, ela vai perceber que, na verdade, aquilo está ocorrendo porque tem uma crença que ela trouxe lá de trás, da mamãe e assim por diante. O que você faz? Você elimina aquela crença. E quando a gente fala que é a crença raiz. Tá? Por exemplo, o papel da mulher dentro de casa é cuidar do marido. Um exemplo, vai. E hoje em dia nós sabemos que a mulher não quer ficar dentro de casa cuidando do marido. A mulher quer também satisfazer, quer trabalhar, quer ter a sua realização profissional. Concorda comigo? Então, o que acontece? Quando o homem não vê a mulher desse jeito, com esses direitos também de fazer isso, aí começam os atritos. Por quê? Porque ela quer sair. E quando você vai trabalhar, o homem sai de manhã, volta à tarde, tudo bem. A mulher, ela sai de manhã, ela tem que se preocupar com a casa, com o filho e assim tudo mais. Está tudo em ordem dentro de casa? E quando ele chega, alguns, não é todos, por favor, né? Ainda quer a comidinha pronta. Então, é isso daí que tem que ser quebrado. É fazer o homem entender que, se ele quer aquele relacionamento frua direitinho, ele tem que estar participando também, junto com a esposa. Da mesma forma que eles vão para a cama junto, divide a cama, eles vão dividir todos os demais. E não é chegar impondo aquilo. É trazendo de uma forma carinhosa, de uma forma, colocar de uma forma assim, como é que se diz? A mulher fazendo, convidando ele a participar. Falando parece que é difícil, mas acontece muitos milagres. Pelo menos até hoje, desses 12 anos, eu vejo muitos milagres acontecer. E eu tenho uma coisa que eu digo muitas mulheres, homem não gosta de discutir relação. Não sei se vocês concordam. A maioria dos homens não curtem isso. E a mulher é louca para discutir relação. Por quê? Porque colocaram isso na cabeça dela. E quando ela, ao invés de ela discutir a relação, ela convida o homem para participar de algo, como um vinho aberto, ou num momento gostoso, quando ela está fazendo uma refeição, as coisas ficam mais leves. Então, ela vai discutir a relação de uma forma diferente. Trazer leveza. Leveza, muita leveza, sem impor. Porque a cara da Natália ali tá... Concorda, Natália? Tô só absorvendo aqui. Concorda, não? Eu gosto de pensar que resolver problemas, conflitos, juntos é muito bom. Discutir relação me dá um choque, assim. É porque você, eu acho que pegou no ponto, porque eu associo imediatamente a reclamações. Sim. Lamentações, e aí eu acho que não é produtivo. A gente fica ali massageando o problema, as nossas insatisfações e não chega a lugar nenhum. Mas eu acho valiosíssimo mesmo um casal sentar, temos um problema aqui para resolver. Com um vinhozinho aberto, né? Maravilhoso, eu acho isso. Quem que resiste? Fala. O que você me fala soa a vida real. Isso é vida real. Porque eu não sei se é funcional também, eu aproveito e lanço aqui essa pergunta. Mas também há a impressão, essa coisa da gente construir a mediadora, né, do casal, então eu tenho a impressão também que as coisas ficam em algo que eu não sei se é fantasioso. Tipo, a solução do problema cai numa rotina, ponto. Eu acho que é muito comum, ou talvez, não sei se é natural, a relação cair numa rotina. E aí o casal fica procurando meios. Existem algumas bases que parece que é clichê, por exemplo, reinventar a relação sexual. E aí entrar talvez
um espatinho, Sim, uma umas cinta lingerie. uma lingerie diferente Sim. só por entrar, Não. sem... É forçado. É isso. Aí, não, a gente vai precisar tirar um dia por semana para ir num restaurante, fazer aquilo que não é rotina. Mas isso é também meio arrancado de uma Forçado. rotina, eu sinto que não é consciente. Eu sinto essas colunas clichês, assim, vamos uma vez por mês num motel para reinventar a nossa relação, mas É obrigação. é um exercício realmente funcional ou isso são essas colunas clichês que fica meio no superficial e não aprofunda? Porque eu tenho a impressão que não aprofunda. Ou às vezes até tentam abrir a relação também, já vi alguns casos, né? Ou terceiros e quartos entrarem também. Então, para essa abertura da relação, para a mulher é mais difícil, não é todas, tá? Mas tem umas que já tem uma coisa mais fechada, né? Talvez para o homem seja mais fácil, ou não. Uhum. Depende muito aí de que tipo de abertura vai ser essa, tá? Uhum. Respondendo a sua, bom, primeiro eu não chamo de problema, a gente falou aqui, eu gosto de falar pelos desafios. Ótimo. Porque tudo é desafio na vida da gente. A gente vive, né? Viver já é um desafio, né? Vamos colocar assim. E quando a gente fala de tirar de uma rotina, a gente não. Rotina que é? Você cria dentro de casa. Concorda? Então, é dentro de casa, nessa rotina, você vai fazendo algo diferente para que você possa, modelando aquele momento, a sua casa, para que sua casa seja agradável, do homem voltar para casa e da mulher estar em casa. Se tiver filho, eles também vão estar ali de boa. O que acontece esse negócio de ter o dia para sair de casa é quando a mulher, por exemplo, tem filhos pequenos, vocês têm filhos pequenos, e aquele tal de filho bater na porta, porque tem uns que não... Aí sim, a gente sugere um dia fora, para um jantar diferenciado e tudo, mas não que isso vire uma rotina e também, porque fica uma coisa forçada. Só muda de lugar toda também, né? terça-feira. No Vamos início, marcar no calendário. a gente até, se é um homem ou uma mulher que não tem tempo na agenda, porque tem muitos empresários, e a mulher também, então a vida é corrida. Aí sim, então a gente sugere que eles tiram um dia da semana para eles. Para um jantar, então a gente dá umas orientações para ela, né? Lógico, de como elas devem estar, para poder daí a noite ser mais longas, né? Vamos terminar onde eles quiserem. Mas eu oriento elas no dia a dia delas, dentro da casa dela, fazer algo diferente. Otávio, mudar o ambiente da casa, ter aquele cheiro especial, introduzir dentro do relacionamento alguns brinquedinhos, né? Que seja interessante, desde que seja aceito pelos dois. Tá? Não adianta nada. Conversa. Não adianta nada, você entendeu? O homem impor ou a mulher impor algo que não é agradável para eles. A mesma coisa que você falou da relação. Vamos inovar, vamos mudar a relação. É agradável para os dois? Está sendo legal ou está fazendo só para agradar o outro? Se fizer só para agradar o outro, esquece. Ou só para salvar a relação. Salvar a relação. Ninguém salva uma relação, a não ser que os dois sejam preparados para isso. E eu costumo dizer que o relacionamento duradouro, antes do amor, tem que ter uma amizade. Tá? O amor, eu acho que é construído. Por que o relacionamento acaba? Porque a gente casa na hora da paixão. Primeiro vem aquela paixão toda lá. Só que hoje em dia a paixão não dura o quê? 3 meses, 6 meses? Antigamente a gente falava, nos estudos eram 2 anos. Hoje não, é coisa rápida, né? Porque o pessoal vive da paixão e da euforia. Não sei se você concorda comigo. Uhum. É paixão e euforia. Então o que acontece? Aquilo vai passando, porque a facilidade é muito grande da troca. Então, a pessoa não vai ficar presa numa rotina se tem ali a outra disposição. Entendeu? Então, quando se cria uma amizade, um amigo é sincero. Tem um amigo é aquele que você chora no ombro, que você troca ideias, que você conta os seus problemas, que você ouve o problema dele. Acho que um casal, primeiramente, tem que ser amigo um do outro. Tá pronto para um dar força para o outro, para ajudar o outro. E isso você vai construindo. Vai chegar uma hora que aquele é seu melhor amigo e ela é sua melhor amiga. Ninguém segura, ninguém separa. O restante é consequência É da vida. consequência disso daí. E é claro que essa amizade que a gente fala tem que estar sempre regada em alguma coisa gostosa, você entendeu? Luzia, mas e se a pessoa não tá afim, não curte sexo, não curte sei o quê? Por isso que eu falo, um bom papo, uma boa conversa é a melhor solução. Se você tem um amigo de verdade, você trai ele? Não, você não trai. Você vai primeiro conversar e tentar entender o que está acontecendo. Aí sim, buscar ajuda. E geralmente a mulher busca ajuda por quê? Porque quando ela tem financeiramente, ela é independente, ela não precisa, né, da permissão do homem, mas a maioria ainda depende financeiramente do homem. E aí às vezes existe algum conflito, porque o homem acha que é bobagem, a não ser que ele de fato vê a mudança na mulher. Aí, Lu, eu vou lançar agora um assunto um pouquinho mais polêmico aí, né? Porque a gente tá falando de relacionamento homem-mulher.
até agora. E você colocou pra gente algumas características de a mulher que puxa pra fazer o bate-papo, a mulher que gosta de discutir a relação, o homem não gosta. Mas é como quando a gente Tá difícil. quando a gente coloca assim num relacionamento homoafetivo, 2 mulheres ou 2 homens. Aí como que isso fica? Porque imagina, 2 mulheres querendo discutir a relação. Porque se é parte da mulher, geralmente, né, puxar mais essa questão da DR... Sim. Num casal ali, um homem e uma mulher, e quando são 2 mulheres juntas, ou que nem 2 homens juntos, ele acaba empurrando mais com a barriga, porque, não vamos falar, também não, então vamos deixar. E 2 mulheres, o negócio sai faísca ali? Não, pelo contrário, porque sempre tem uma que tem a tendência de fazer mais o papel feminino. Você pode ver que elas estão juntas, mas sempre tem uma que faz mais esse papel. Então, essa realmente é que... O yin yang que vai colocando ali. Exatamente. Então, você percebe que quando elas vêm procurar bater um papo, e acontece muito disso, a situação, às vezes, é a mesma. Porque aquela que está fazendo mais o papel, né, da energia masculina, ela também tem as inseguranças dela. Porque ela está achando que a outra está necessitando de algo que ela não tem. Então, é isso aí que começa a gerar o conflito entre elas. Porque a gente fica pensando, né? Você vai buscar por essa questão. Mas acho que na realidade não muda, né? Não muda. A gente atrai ali, independente. Eu acho que eu tenho um problema nessa parte. Eu odeio ficar discutindo relação. Sim, mas é porque de repente você já tem essa sacada que não é por aí que vai resolver a situação. Eu brinco com o meu marido que eu falo assim, se a gente ficar discutindo, vai resolver? Não. Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente vai resolver aqui? E eu sou muito a favor, né? De discutir, grito, essas coisas não resolvem nada. Então, você tem essa consciência, mas tem muita gente não. E eu costumo dizer que, assim, olha, numa discussão, quem grita mais é que tem menos razão. Então, ele precisa gritar para poder ser ouvido. Então, aí começa gritando mais, porque a outra não... Aí, você entendeu? É por isso que acaba gerando essa situação. Aí começa uma briga de quem vai ser... E nem todo mundo tem facilidade para verbalizar também, não, né? Falar não sobre tem. Sentimentos, emoções. Por que não? Porque o homem foi treinado... Eu falo treinado, gente, porque é a educação que o homem tem desde do berço aí dos pais e das mães. E eles são treinados o quê? A buscar como é que fala? Trabalhar e trazer, né, a sustentação para casa aí, né? Prover. O prover, isso é a palavra que eu estava buscando. Então, para prover a casa. E a mulher, ele ainda tem ainda, por mais que hoje nós temos toda a liberdade, tudo. Se você conversar com os jovens, os rapazes, gente, a conversa gira do mesmo jeito. Mas eu vou casar para quê? E hoje, se for perceber, entre os jovens, as mulheres estão invertendo o papel. Ela quer o homem para chegar em casa e ter tudo pronto. E eu conheço muitos casais jovens que é o cara que cozinha, que limpa, que não sei o quê. Por quê? Porque eu não gosto. E elas não se preocupam em fazer. Eu não estou dizendo que elas estão certas ou estão erradas. Eu estou dizendo que se você está falando de casal, é os dois. Então, por que essa mudança? É vingança, mas para ver que a mulher que passou por essa situação educa a filha, tipo, não vai fazer isso, não ensina a filha, de uma certa forma, a conduzir uma relação. Então, o que acontece? Ela inverte totalmente a questão, porque vai para a cabeça das amigas. Infelizmente, ainda busca como é que fala? A aprovação externa dentro do relacionamento, que eu acho que é a pior coisa. Tá? Eu costumo falar sempre para as minhas clientes, quer discutir uma relação, ou quer discutir sobre relacionamento, pague alguém para te ouvir. Cuidado com as amigas, porque as amigas não estão participando. E quando você dá muita orientação, muita dica, ou deixa do que acontece dentro do seu relacionamento, tem sempre alguém dizendo, poxa, a vida é bom demais esse relacionamento, eu quero estar dentro. Quando você pede muito assim, né, para amizades, é o ponto de vista da amizade, não é um profissional falando, né? Exatamente. Não tem neutralidade. Não tem. Exatamente. E a pessoa tá ali colocando o que ela acha correto para ela. Ela quer defender a amiga, né? Ela quer defender a amiga, sim. que ela tá dando o ponto de vista dela. E se a outra é influenciável, ela fica na dúvida. E o que acontece? Acontece que a cabeça fica pior ainda, porque ela vai para casa com aquelas ideias que ouviram, né? E não é um profissional orientando. Então, o que acontece? Aí bagunça mais a cabecinha delas ainda. Aí ela acha assim, que o homem tem que fazer, que o homem tem que fazer, que o homem tem que fazer. Não, não é o homem ou é a mulher, é os dois. E isso é muito bacana quando tem essa conscientização. Eu acho que isso hoje é o mais difícil de se compreender, né? Que não é caminhar um na frente, outro atrás, é sempre do lado. Eu acho 50% cada um, né? Eu acho que essa parte, hoje em dia, até por questão dessa vida louca
que a gente leva de correria, das coisas, de às vezes não dá tempo nem de conversar também. Né? Você fala assim, não, vamos conversar, que hora? Eu posso te dar uma dica aqui? Para vocês que não têm tempo de conversar, faça um grupo no WhatsApp com assim, olha, com você e seu esposo. É muito bacana. Ali durante o dia você dá mensagem, faz mensagem, manda mensagem de amor, faz aquelas coisas mais, sabe, aquelas mensagens bem picantes, que com isso você já vai alimentando aí, sabe, o seu libido aí, para que à noite, quando chega em casa, os dois já estão prontos. Eu tenho um problema, meu marido eu e ele ficam 24 horas em casa juntos. Então, para dar um jeito aí, ó, você vai dar um jeitinho mas aí. Dura, hein, ó, 22 anos junto. Então, isso que é 24 horas ali do lado. Uau. Funcionando. Tá dando certo. Eu brigo com o pessoal e falo assim, olha que o negócio é ter hora que... Sim. Mas você tem o seu marido como muito seu amigo, você concorda? Sim. É que eu falo sempre. Sim. Quando o homem é um amigo da mulher e vice-versa, ele tá ali pronto para te ajudar. Ele não está questionando por causa do que você está fazendo. Ele está pronto para ajudar. Porque a gente fala assim, ainda sair de casa, né? Um vai trabalhar aqui, outro trabalha ali, depois à noite está junto ali, conversa, tudo. Fala assim, não, é ali, ó. O tempo todo ali. Todo. Não, isso é bacana, é muito bacana. O tempo todo ali, conversando, tá ali junto, dá aquelas trombadas ali. O duro é quando um acorda meio, né? Virado, assim. Você sabe que uma das coisas que é bem complicada no relacionamento é quando a pessoa quer ter o controle. Sabe? Você está quietinho, eu quero saber o que você está pensando. E se a mulher está lá, é porque ela deve estar com outro, entendeu? É isso daí que é o controle até do pensamento do outro, é uma questão de a pessoa não ter uma autoconfiança nela mesma. Então, o que acontece? O homem, geralmente, não sei se eu estou errada, mas pelo menos até onde eu sei, que a gente estuda, né? É que quando vocês estão lá querendo resolver alguma coisa, vocês ficam quietinhos no canto de vocês e a cabeça ali fica trabalhando. Até mesmo quando está em frente à televisão, às vezes mexendo lá no controle, mas a cabeça está naquilo que vocês querem resolver. E para a mulher, ao contrário, a mulher gosta de falar. Então aí já começa, você entendeu? Alguns desencontros. E quando o homem entende essa necessidade da mulher de falar, ele vai ouvir. Tá? E a mulher vai respeitar quando ele está quietinho. É difícil para a mulher? É difícil, porque ela acredita que ele está quietinho porque tem alguma outra coisa na cabeça. E não é. Na verdade, ele só está pensando em alguma boleto que ele tem que pagar e ela está achando que é outra coisa, mais ou menos assim. Eu já falo pro marido assim, ó, senta, não sei se vocês concordam, só escuta. Sim. Só escuta. Já falo pra você, senta, eu vou falar, você só escuta. Não precisa falar nada. Pronto, não precisa adaptar. Então, olha pra você já falou pra ele, ó, eu só quero que você me ouça. Só me escuta aqui. Aí tudo bem, uma comunicação horas, é importante, né? E você falou do filho batendo na porta. E, e é muito comum o casal se perder na educação dos filhos e na rotina da casa. Assim, eu já ouvi histórias, e isso não em consultório, histórias da vida, mas tipo, o casal, quando em algum momento da vida, quando ele se reencontra, filho cresceu, e agora é o nosso momento. E aí parece que existe um abismo, não tem mais o filho pra gente criar, pra gente educar, e agora a gente vai conversar o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai ocupar o nosso tempo com o quê? E aí eu entendo que essa redescoberta se torna muito difícil, assim, para alguns, né? Parece que esse casal não existe mais, porque era o filho, era a família, era a rotina da casa, na verdade, que imperava em tudo. E isso é muito comum? É comum quando você coloca o filho como em primeiro lugar, né? Eu costumo dizer o seguinte, filho veio depois. Então, o filho tem que continuar sendo depois. Então, primeiro é o homem e a mulher. O filho, a gente tem que saber contornar. Nós vamos ter o momento dele, é melhor você ter uns momentos bem... curtir bastante com eles, tá? Mas colocar ele no lugar dele, de filho, a hierarquia aí. Tem pais que não sabem qual é essa hierarquia aí, que começa a dar um problema sério no relacionamento. E isso que você falou é quando a mãe vive só em função do filho, ela nem lembra que existe o marido, é claro que depois que o filho saiu de casa, a gente chama do síndrome do ninho vazio, tá? A mulher fica perdida mesmo, por quê? Porque ela vivia em função dele, a rotina do filho. Então, por isso que é muito importante não deixar que isso aconteça. Então, desde pequeno, colocar o filho no espaço dele, no quarto dele, tá? Isso é muito válido. Eu tenho 2 filhos. Devem ter muitos pais fazendo assim, agora, o que eu faço? Como é que eu tiro essa criança da minha cama? E eu costumo dizer assim, aonde que eu tô?
E eu falo uma outra coisa, tem muitos pais que levam a criança para a cama, porque exatamente com a criança na cama não tem um momento íntimo deles. Então, uma desculpa é uma fuga também. Então, precisa ver primeiro por que ela está levando aquela criança para a cama. Para não ter um momento íntimo ou porque realmente está precisando da criança ali para algum motivo? Ah, é que eu fico o dia todo fora, então deixa a menina na cama dela, a criança na cama dele, tá? E você fica lá com ele até a criança dormir. Sabe aquela história de contar uma história para a criança para dormir? Isso é muito válido, tá? Mas a criança lá. E colocar a criança o seguinte, olha, quando você quiser entrar no quarto do papai e da mamãe, bata na porta. Eu eduquei os meus desde pequena assim, nunca fui pega no fraga. Por quê? Porque eles nunca foram de entrar no quarto sem bater na porta. E é uma questão que você vai ensinando. E eles, desde que eles nasceram, eles tiveram o quarto dele, o espaço deles. E nem por isso a gente não são uma família unida. Você entendeu? E é muito bacana. Hoje são 2 empresários, até a gente brinca quando a gente conversa aí, né? E às vezes até hoje eles não brincam, né? Bate no quarto assim. Hoje eu posso entrar sem bater, mãe? Brincando, né? Mas é tranquilo, desde pequeno. Era uma coisa que eu sempre ensinei para meus filhos. O seu espaço é aqui, o seu quarto é aqui. Aqui você pode fazer o que você quiser. Daqui para cá, tem mais gente convivendo. Então, vamos fazer de uma forma que todo mundo respeita o espaço do outro. E aqui é meu e do papai. E lá em casa, até hoje, existe essa regra, entendeu? A sala de estar, você pode chegar a qualquer hora lá, tá tranquila. Ninguém tem nada. Agora, no quarto, eu não posso nem reclamar com a mãe, que o quarto é meu. Ok, é seu mesmo. Posso fazer o que você quiser. E do meu quarto também existe o respeito, você entendeu? É bacana essa visão, né? Mas de um outro lado ainda, eu acho que a gente também tem o conceito patriarcal, que infelizmente ainda é trazido no pleno século XXI. E esse conceito patriarcal, a gente fala sobre o marido ajudar a esposa, tanto na criação dos filhos, quanto nas tarefas de casa. Ele não ajuda, porque se num contrato é uma comunhão de bens, por que não há a comunhão também do ajudar na criação dos filhos, ajudar na questão das tarefas da casa? Então a gente é criado ainda no mundo machista, onde isso existe ainda bastante, é colocado em evidência, aí tem a sobrecarga da mulher, aí depois o marido cobra a mulher com relação ao sexo, cobra a mulher com relação à presença, à companhia, aí a mulher tá olhada muito para os filhos, e aí desestrutura um relacionamento, e aí é uma reação em cadeia, um efeito dominó, né? Com aí certeza. é só ladeira abaixo. E aí com isso a gente precisa também entender, eu acho que por mais que é a mulher que te procura, ou quando não é ela, é o marido com relação a ela, que o marido também entenda qual é o papel dele dentro de casa, né? Em todos os sentidos, como pai, como marido, como parceiro, como amigo, para que a mulher não fique só com essa sobrecarga de responsabilidade e aí desestrutura uma questão maternal muito grande, não só no relacionamento. E eu costumo dizer que o casamento ele é um contrato, o que é estabelecido no meu casamento não é no seu, não é no dela. Com certeza. E o que é entendido ali, tanto até para quem abre relacionamento, até para quem, por exemplo, cada um, nós somos casados, mas cada um no seu quarto, cada um na sua casa. Então o casamento é um contrato, por isso que não dá até para mulher ficar olhando outras opiniões e levar em consideração, porque são contratos totalmente diferentes, Sim, né? com Mas certeza. levam. A mulher é muito influenciável, infelizmente, tá? Se eu chegar aqui, um exemplo, que eu tenho uma dúvida que eu vou pedir para a Tati. Se a Tati não for profissional e me passar uma informação que ela acha que de repente ela tem ganhos para isso, ou primeiro pelo ego, né? Porque o cuidado com o ego estraga muito. E quanto a isso do casal se conscientizar que tem que fazer os dois juntos, eu concordo que é patriarcal. Mas como você mesmo falou, o casamento é um contrato. Então, por que não nesse contrato, antes de ir para o casamento, ter uma boa conversa antes? Sim. Que cada um vai fazer. Quando você tem uma empresa, o que acontece numa empresa? O seu papel, qual vai ser, o do seu chefe, do seu subordinado, né? Mais ou menos Sim. assim. Então, por que não, dentro de um relacionamento, ter uma conversa franca? O que cada um vai fazer dentro da casa? Uhum. Qual é essa atividade? Luzia, isso é impossível. É possível, sim. Hoje é possível, porque o homem tem uma cabeça mais aberta. Então, se você levar para esse lado, nós estamos falando aí de homens de seus 50 anos para trás. Os atuais já têm condições de ter uma conversa muito bacana. Tanto quando você faz um bate-papo, um processo, que você leva isso para o homem, ele fala, mas ela nunca me falou nada disso. Por quê? Porque a mulher às vezes tem medo de falar, porque ela foi educada que ela tem que fazer, e ela acha que para ser uma boa mulher ela tem que fazer aquilo, tem que seguir o papel dela. Então o problema maior é da mulher nesse sentido de não aceitar que ela pode sim passar tarefas para o homem. Entendi. Eu estou casada há 42 anos, meu marido hoje vai fazer 80 anos. E ele que lava a louça na minha casa, não tem problema nenhum.
Eu não No tenho brinco, a a mãozinha não cai. mensalista. Hã? Eu brinco, a mãozinha não cai. Não cai. Pelo contrário, já existe esse costume, sabe? Quando tem alguém ajudando, tudo bem. Mas se não tem, eu faço a nossa alimentação e ele pode deixar que eu lavo. Mas eu também, assim, se pode deixar que eu lavo, ele vai lavar na hora dele. E eu não tô nem aí. Agora, se for aquela mulher que fica querendo que ele lave na hora dela, aí começa os atritos. Tudo vira uma DR. Tudo. Né? Lavar louça vira uma DR. Tudo, né? Assistir Agora, TV é uma imagina, não. DR. Por que Ficar não, Léo? quieto é uma DR. Até. Exato. Então, ótimo. É o momento dele, naquele momento, ele não está querendo fazer. Ele está querendo estar com outra situação e ele falou assim, mas não tem nem problema, pode deixar, não tem problema nenhum. É você começar a ver esses problemas, esses desafios da casa de uma forma diferente. Você entendeu? Você falou para sua esposa, eu vou lavar a louça. Ok. E você não falou que horas que você ia lavar. Então aceita simplesmente e pronto. Mas hoje em dia também a gente tem uma questão de uma briga de quem manda mais, né? É que eu falei o controle. Quem manda mais dentro da casa, não? Porque Mas tem que ser na sempre hora foi que eu isso, quero. Tem né? que ser Isso sempre foi. Quando você começa a perceber sobre isso, por que eu estou brigando? Por que isso está me incomodando? É porque, no fundo, eles não estão fazendo o que você quer que faça e vice-versa. Não há diálogo, né? Não É há querer ter diálogo. razão. E é por isso que eu falei, Querer ter quando você comando. entende que cada um tem o seu momento, você vai ver que as coisas fluem de uma forma diferente. Eu já cheguei a conversar com o meu marido um tempo, que a gente pegou nessa questão das discussões. A gente chegou uma hora que falou assim, por que a gente está discutindo? Por causa do outro. Porque a gente tá um defendendo o outro, que tá defendendo um, que Ou não sei defende o o quê, filho, ou defende né? a família. Eu falei assim, se você for ver, nunca houve uma discussão por nós ali. E era sempre porque tá defendendo um, tá fazendo isso, porque é filho, porque discordou disso. Você está tomando a dor do outro e trazendo para o seu relacionamento, né? E sem necessidade. E a gente chegou a essa conclusão Bacana uma vez isso. parado assim, falou assim, não, mas por que a gente tá discutindo? Aquela coisa bem assim, tá discutindo por quê? Ah, porque fulano falou, porque Beltrano que não sei o quê. E aí, mas por que não conversou antes? E é muita coisa, por que não conversou antes? Deixou chegar naquele ponto. Aí hoje tá bem nessa questão, eu não gosto, eu não gosto disso, não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não quero aquilo outro. Mas ele também não. Então, hoje você cede um pouco aqui, outro cede um pouco Sim. lá, pra poder ir. Mas Isso é relacional. foi bem... Na hora que você cai na real, né, você fala assim, pessoal, por que a gente tá brigando? Por que essa discussão ela começou aqui? É sempre um motivo externo, né? Aí você vê assim, não era ali o problema, era uma outra coisa que tinha acontecido e você acabou deixando entrar ali. E, Luzia, já teve casos assim, aí a gente vai entrar para a questão dos seus atendimentos mesmo ali, de você, lógico, deve ter conseguido ali auxiliar muitos casais para retomar, para se conhecer, se reencontrar novamente, mas teve casal que, não deu certo. Olha, nesses 12 anos, tive 2 casais que não se ajustaram. Porque já tinha a terceira pessoa envolvida. Nossa, 12 anos, 2 casais. Que Sim. maravilha. Já agora ficou. Nossa, muito bom isso. Tá interessado? Não é. 2 casais não deram certo. Não deram certo porque já tinha a terceira pessoa envolvida. Já tinha aí, né? Alguém. Poxa, mas uma informação de muito sucesso. Sim. Isso né? que eu falo, eu me orgulho do que eu faço. Que legal. Porque realmente daí que dá mais força para Parabéns. você. Obrigada. Dá mais força ainda para você ir em frente. Porque quando a mulher te procura, que ela quer uma separação, você começa a questionar algumas coisas, situações da vida dela, que elas percebem exatamente o que a Tasha acabou de falar. A maior das brigas, os motivos é porque tem pessoas de fora envolvida. Ou eu estou brigando porque ele não gosta da minha mãe, ou eu estou brigando porque meu filho quer fazer isso, então não existe o bom senso, né, dos dois Não pensarem. quero ir na festinha. Na festinha, ou quem leva na festa. Mais ou menos assim, a mãe, o pai, principalmente a menina, o pai ainda tem esse lado, né, de liberar a filha para uma festa. Ele quer acompanhar e a mãe às vezes quer ser mais liberal e assim por diante. Por isso que eu falo, conversa, não discuta na frente do filho. Eu, por exemplo, sou daquele tipo que fala assim, antes de dizer sim ou não, tem uma conversa. A gente sentava e conversava. Vale a pena deixar? Então, nós colocávamos aí alguns limites para eles, entendeu? E nunca tivemos problema. Mas eu deixava bem claro. Então, quando meus filhos estavam na adolescência, uma das coisas que eu fiz meus filhos entenderam qual é o maior medo dos pais? Droga, tá? Infelizmente, né? Então, o que eu fiz? Eu levei os meus 2 filhos numa clínica de tratamento mesmo, você entendeu? Para eles entenderem o que era estar lá. E eu deixei, passamos um dia praticamente ali, sabe?
E eles olhavam para aquilo assim, horrorizados, né, pela situação que estava. Eu deixei eles presenciarem aquilo. Tanto é que o mais velho até fala, nossa, que dia que você levou a gente naquela clínica, mãe, nossa, meu Deus, e um dia lá. E eu falei, se eu pegar alguma coisa, não penso duas vezes, eu trago vocês para cá. É ser radical? É, mas é o único jeito que eu tinha, para naquele momento, controlar, porque eu nunca proibi meus filhos de ter amigos. Ao contrário, até hoje, a minha casa é o encontro deles, entendeu? Já são casados, têm filhos, não sei o quê, mas reúne todos na minha casa até hoje. Eu ainda sou a tia ainda. É sua tia. Então, isso é muito bacana, isso não tem preço. O aniversário deles, quem está lá? Os amigos da escola, juntos, que sempre estiveram na minha casa, entendeu? Mas eu colocava um limite, eles, olha, até aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem. Daqui para cá, vocês não têm interferência da mãe ou do pai. Vocês escolhem. Entendeu? E é bacana que eu vi muitos outros pais, às vezes, vir até na minha casa conversar com meus filhos a respeito dos filhos dele, pedindo ajuda. Isso não tem preço. Entendeu? Eu não estou dizendo que meus filhos são perfeitos, gente. Graças a Deus não são. São humanos igual. Mas eles sabem até onde eles podem chegar. Você entendeu? Na época de hoje não tem nem como. Eu não me meto mais, porque não tem como, né? Mesmo assim, a gente não se puxa de orelha de vez em quando. Houve um acompanhamento. É, um acompanhamento. Mas o que acontece? Eu e o pai somos vamos dizer assim, a base, talvez. Então, quando eles têm problema fora, eles chegam para dentro de casa e falam, aconteceu isso, estou chateado por causa disso. Então, a gente conversa, tá? Então, a gente fala assim, olha, eu acho assim, assim, assim. Olha, você vê o que é melhor para você. Porque hoje não é eu que vou mais decidir por eles. São dois adultos. Não dá para decidir. Mas o que é bacana é que eles ainda voltam a conversar com a gente sobre aquilo lá. Um nem mora mais aqui em Indaiatuba, mas mesmo assim, quando dá alguma DR lá, algum problema lá, ai, mãe, tá acontecendo isso, entendeu? Eu sou amiga das namoradinhas dele, a mãe vira amiga da turminha, então é muito bacana isso daí. Eu não sei, eu sou apaixonada pelo que essa escolha que eu fiz, acho que eu fiz a escolha certíssima. Porque a minha formação é letras, porque na verdade quando eu me formei em letras, eu era secretária no metrô. Então precisava, né, naquela época, de ter a formação de letras. Minha paixão era psicologia, mas eu fui para letras. Fui secretária no metrô, tive meus filhos ainda quando secretárias, entendeu? E nem por isso deixei de acompanhá-los. Eu marcava ponto ainda, tá, gente? 7h30 tem que estar lá no metrô marcando ponto. Tinha, né? E nem por isso eu deixei de acompanhá-los, entendeu? E não tinha celular, não tinha essas coisas, era aquela coisa de ligação mesmo, né? E, Lu, em relação, assim, né, a relacionamento que a gente colocou, né, do que você já atendeu, teve algum relacionamento, algum caso, assim, que de repente a pessoa resolveu abandonar o tratamento no meio, que você foi colocando, pontuando algumas coisas, a pessoa entrou num processo de resistência, de ver o que você estava colocando para ela? Não, resistência às vezes acontece, mas o abandono não. O abandono não? Não, nunca tive ninguém que abandonou, não. Teve um caso assim, tipo, a pessoa, ela procurou, aí de repente você pontuou algumas coisas, ela pegou e falou assim, não quero, porque ela não tá falando o que eu quero, não tá falando o que eu queria ouvir. Não, sabe o que acontece, a pessoa abandona... Quando a pessoa procura, é porque de fato elas estão prontas para mudar, tá? Para ouvir. É difícil, acontece a resistência quando você começa a colocar para elas e elas percebem que elas é que tem que começar a mudança dentro delas. Então, às vezes é difícil, porque ela vem achando que é o outro que tem que mudar. Mas quando ela percebe que é ela, então às vezes acontece alguma resistência. Mas quando você tem esse acompanhamento, o que acontece? Você já vê que tem alguma crença ali que está paralisando ela. Então, o que você faz? Você começa a trabalhar aquela crença, você entendeu? Quando você destrava aquilo, então ela dá um passo a mais. Eu costumo dizer que o tratamento do coach, eu imagino sempre uma escada. Eu sempre desenho uma escada para eles, né? Então, eu falo, você está aqui. O seu objetivo está aqui em cima. Então, é um passo, um degrau de cada vez. Não queira daqui saltar para lá. Não dá para fazer isso. Então, vai subir um degrau por vez. Porque é interessante, porque no processo terapêutico, né, muitas pessoas acabam desistindo quando você dá umas apertadas e você mostra que o problema não é o outro, né? Mas ali eu acho que tem São as perguntas que você vai fazendo, Tati. Não sei, quando você fala de relacionamento, se a pessoa procura é porque ela quer alguma coisa, né? Ela já tá... Ela quer salvar o relacionamento. Ninguém procura um profissional porque quer sair do relacionamento, embora elas falam que querem sair, você entendeu? Então, às vezes acontece de mulheres vir buscar a gente, eu quero separar, tal. A primeira pergunta que eu faço, tá?
Você já buscou as informações junto com o advogado, com um profissional da área? Não, mas eu não quero não. Ok, primeira coisa, então você vai procurar um profissional que vai te orientar tudo detalhadamente, porque você tem criança pequena. Tá? Não, mas eu tenho direito de pensão, tá. Aí eu falo, então aí que está o problema. Primeiro você procura o profissional, entendeu? E eu tenho algumas profissionais que eu me indico mesmo, que eu sei que são gente bem bacana, para orientar, porque a mulher às vezes sai de um relacionamento acreditando que vai ter a pensão para o resto da vida. Mas não acontece muito aí, porque daqui a pouco o homem fica desempregado. E tem um detalhe, hein? Não sei se vocês sabem, tem muitas pessoas, muitos homens, que às vezes vão mal no emprego, ou faz a firma até falir para não dar pensão para a mulher. Ah, sei. Isso daí é uma crença, é algo assim bem lá embutido no homem, porque tipo assim, vamos supor que ele dê para a mulher uma pensão de 10 mil, um exemplo, vai. Aí ele fala, caraca, eu tenho que trabalhar para dar 10 mil para elas, porque ele não vê ela mais como alguém que está cuidando dos filhos, cuidando da casa, ele só vê a mulher que está cuidando dele. Eles não entendem que a pensão é para o filho, né? A maioria é para o filho, né, que está dando, não é só para a esposa, mas vê ela bonita, vê ela, ou ela, se ela estiver namorando, então, meu Deus, entendeu? Porque existe ainda aquele negócio de propriedade, é minha, né? E tem muitos homens que quando você questiona, quando eles procuram, às vezes está indo mal na empresa, a empresa está com algum problema, quando você começa a questioná-lo, eles dão uma sacada e falam, nossa, na verdade é o que eu não quero é pagar a pensão para ela. Por incrível que pareça. Você está sério olhando, você não acredita? Não, eu tô... eu tô vendo ele sério aqui demais. Eu tô refletindo aqui. Eles estão bem sérios ali. Ela falou que ia me fazer várias perguntas e não fez nenhuma. Não, eu tô só absorvendo. Só prestando atenção. A mulher, geralmente, a idade que começa a buscar a gente é depois dos 30 anos. Porque até os 30 a mulher acha que tem a liberdade para curtir o que elas querem. Quando completa 30 anos, elas querem casar. A maioria. São poucas as que não pensam, tipo, porque eles querem ser mãe, aí já começa a cair a ficha, que depois dos 30, né, 40, já fica alguma dificuldade a mais para ter o filho, né, assim, no processo natural. Então, o que acontece? Aí começa a busca, às vezes, você entendeu? Porque você pode ver, se você olhar, analisar, você vai perceber que muitas empresárias, mulheres bem-sucedidas, têm um companheiro que você olha para aquilo e você fala, meu Deus, não tem nada a ver com ela. Por quê? Porque o que ela queria é um companheiro e ter um filho. Analisa dentro da vivência de vocês se faz sentido o que eu estou falando. Sim. Você percebe muitas pessoas, mulheres bem-sucedidas que estão casando com homens que não tem nada a ver, que não tem nada nem para agregar, a não ser o sexo na vida delas. Não, que a energia não bate. Não encaixa. Só de você chegar perto, você percebe, olha assim, você fala, meu Deus. Aí você pode ver que é um relacionamento para curto prazo. E você falou que a maioria dos casos são as mulheres que procuram, as mulheres que vão. Mas teve algum que o homem que ficou dentro e a mulher ficava mais... Não, teve uns que aconteceu recentemente, tá? Ele me procurou, por causa eu estava passando por uma situação de dificuldade. E eu falei, eu posso primeiro falar com a sua esposa? Você permite? Aí ela veio. Quando ela começou a dizer, não, o problema é ele, assim, por causa de séries de motivos. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas você quer continuar esse relacionamento? É isso mesmo que você quer? Ela falou assim, não, eu não quero. Foi quando eu falei que é um dos casos que aconteceu. Ela falou, eu não quero mais esse relacionamento. Só que ele não aceita. Eu falei, então tá bom. Então aí é o caso, você fez essa escolha já, então agora é hora de você, né, jogar limpo. Aí eu falei o que eu falei para ele, falei, tá na hora de vocês dois terem uma conversa e você aceitar o que ela está escolhendo. Você quer um casamento de mentirinha? Isso faz uns 3 meses que aconteceu. Porque é interessante até nesse processo, né? Porque o homem não aceita, porque o homem, imagina como eu dou tudo para ela e ela não, mas o tudo para que ele dá é material. E a mulher não quer, a mulher hoje já consegue prover, né? Ela consegue trabalhar, ela tem a renda dela, então nem sempre ela precisa do material que o homem dá para ela, o dinheiro, essas coisas, sustentá-la, né? Ela consegue ela mesmo ter o que ela gosta, comprar o que ela quer. Ir atrás. E o homem, quando não entende isso, eles ficam desesperados. Como assim? Eu dou tudo para ela. A primeira coisa que a gente ouve é, eu dou tudo para ela. Quando eu olho assim, eu falo, dá tudo o quê? Material? E o resto?
Aí eles levam aquele choque, assim, porque eles não param pra pensar, você entendeu? Não, Eu mas fico é ela que não imaginando. quer. Eu fico Mas imaginando é a ela que terapia. não quer. Ok, se ela não quer, porque tem algum motivo. Então vamos Com lá. Por que certeza. ela não A quer? cara do João ali. Eu fico imaginando a terapia, você tomando altos cutucão, assim, né? É. Tipo, nossa, isso, nossa, aquilo outro, nossa, tem que mudar aqui. Nossa, parando pra pensar É no muita outro falta ponto. de diálogo, né, gente? Muita eu tô aqui, falta de diálogo. eu fico Muito, ouvindo muito, e muito, pensando. Eu acho que é o grande problema, né? Então, Eles- decorrente de todos esses fatores, você acredita que traição dá pra ser evitada? Dá. Porque muitas vezes o marido ele vai trair alegando que a mulher não teve tempo, que a mulher negou sexo, que a mulher estava com os filhos, que a mulher isso, que a mulher aquilo, sempre jogando culpa, né? Teve um problema hormonal. É, Todos nós temos, né? Até eu ensino a mulher a trabalhar até no momento TPM dela. E até brinco com elas, né? Vamos fazer um negócio diferente. TPM, o que é TPM? Elas começam, negócio. Não. Vamos levar na brincadeira. TPM, tempo para mim. Então, quando você tem um autoconhecimento, você sabe quando você vai entrar em TPM. Até eu tenho um workshop chamado Beleza e Sedução. E eu ensino muito esses lados para a mulher, o autoconhecimento dela, né? Nessa parte hormonal. Então, o que é? Então, você já sabe. Então, nesse momento da TPM, já deixa a sua massagem marcada, já deixa o momento que é para você. Vai fazer aquilo que você Cesta de gosta. chocolate. Tudo, não importa o que é, você entendeu? E você comunica ao seu esposo já, ao seu companheiro, olha, aqui está a tabelinha aqui. Nesse período é o período que realmente eu entro, né, meus hormônios, tal. Então, ele vai entender e vai entender. Se o homem gosta da mulher, ele vai entender. Já começa. Então, é a hora que ela vai fazer o que é? Uma massagem relaxante. Tem mulher que gosta de meditar. Cada um vai fazer aquilo que gosta, tá? Porque ela é um autoconhecimento, é um autocontrole. Luzia, isso é impossível. Tente. Não fale que é impossível uma coisa sem tentar. e quando a traição não é evitada, a base teórica ela tem perdão ou fica a critério da sua cliente? A critério da cliente. E quando ela te procura, ela procura pra tentar perdoar ou pra outro motivo? Não, a mulher, quando ela procura, é porque ela não quer se separar. Ela, embora ela fala que queira separar... Mas quando existe uma traição consumada, que ela descobriu, que ela pegou, que ela conversou com o marido... Você pode ter certeza que a maioria perdoa. Mas não é perdoa porque a gente está falando para perdoar. Ela perdoa porque ela tem ganhos com aquilo também. Não E é ela porque gosta perdoar do é bonito companheiro. perdoar. Não, vamos não é porque perdoar é o cara. bonitinho perdoar. Você entendeu? A gente coloca as perdas e ganhos. Tá? Emocional. Estou falando aqui Entendi. emocional, tá? Não material. Emocional. Mas tem umas que realmente elas ficam, poxa, realmente. Faz 1 ano que eu não tenho sexo, faz 6 meses que eu não tenho sexo. E começa a perceber, você entendeu? Porque não adianta você falar, o sexo é, de uma certa forma, uma coisa que fortalece o relacionamento. Um sexo bem feito, né? Não aquele sexo obrigatório. Sim. Passa correndo mesmo. Então, podemos dizer que a traição é relativa? Existem traições que são alertas para a relação? Falta de diálogo, eu entendo. Falta de Porque diálogo, se sempre. houver estrutura para o casal falar sobre as suas satisfações ou insatisfações sexuais, coragem de um falar para o outro, poxa, você tá desarrumada, você tá desarrumado, vamos arrumar um pouquinho mais, ó, você tá com bafinho. É que Sim, tudo isso a são forma bloqueios de falar, gigantes. né? E aí, para um dos lados, e aí eu deixo assim, não quero nem puxar sardinha nem pro homem Sim. ou pra mulher, eu acho que qualquer um dos lados. Quando não existe mais esse espaço dentro de casa, há o sonho de algo perfeito fora de casa, que não cobra. É idealização, né? É uma compensação. Que aí, voltando à pergunta. Então, algumas traições são relativas. O choque da traição, do não tenho dentro, busquei fora, numa terapia, num contexto de terapia não, né? Mas de tratamento, de bate-papo, pode levar um dos lados de volta para essa relação, né? O sair da relação às vezes devolve para a relação. Pode. Eu Tem penso, muito. que às vezes eu penso isso, eu acho que o romantismo, o pensamento romântico de algumas pessoas falam, pô, você é louco. Eu falo, não, mas eu acredito nisso, que essa questão de traição é muito difícil. Assim, hoje é quase normalizado, né? Quando a gente pensa assim. Então tem algo muito grave acontecendo nas relações. E hoje em dia, até se você for para pensar, antes de ir para um relacionamento, o homem ou a mulher, já teve várias experiências fora. Então, se eles escolhem estar com aquela pessoa, é porque aquela pessoa teve algo diferente. Começa por aí.
tá? Agora, como fazer com esse relacionamento fique assim, não fica nem frio nem morno, falo, fica quente. E como é que fica? É um surpreendendo o outro toda hora. É fazendo aquela surpresinha. E quando eu falo cuidado com as informações de fora, o que acontece? Vamos supor que eu chegue aqui na Tati, a minha amiga, eu passo para ela um problema meu, tá? E ela vai falar assim, vai boba, vamos lá, veste uma fantasia. Quando ele chega, faz algo diferente, faz aquela coisa toda, tá? Só que ela nunca usou nem um fio dental pro cara. Então você chega na sua casa, você encontra sua esposa lá, fantasiada, com uma fantasia, para alguém que era resistente até nem usar um fio dental. O cara, às vezes, fica nervoso e começa a rir. E o que acontece? Desculpa. Mas é verdade, ué. Aí então o que acontece? O que eu ouço, eu via direto lá na loja. Eu pus uma fantasia para ele, ele riu, rasguei a fantasia. Ok, mas você avisou que estava usando a fantasia? Ou seja, você fez isso antes? Não, eu nunca fiz. Então, pera um pouquinho, se você nunca fez, qual é a reação do cara? Ele levou um choque. E as tendências, às vezes, do homem é dar risada. Tô errada. Então ele tem aquele. Vou dar risada porque eu vi aquilo ali que não está coerente com aquilo que ele está acostumado da mulher. Então, quando eu digo assim, quando você vai fazer uma surpresa para um homem, avisa que você vai fazer uma surpresa para ele. Já vai avisando. Por isso eu adoro do WhatsApp lá, o bate-papo. Olha, chega em casa, por exemplo, hoje vai ter uma surpresinha para você. Vou te preparar uma surpresa. Quando você falar que vai fazer uma surpresa para o homem, pode ser qualquer coisa. Desde um jantarzinho. Desde um jantar romântico, desde alguma coisa, até usar uma fantasia. Até um boleto pago. Olha... E aí, quando você fala isso, eu acho que uma relação, ela pode estar muito otimizada, ela pode estar muito encaminhada para um resgate, mas quando, por exemplo, a amiga fala para outra amiga, poxa, ele me traiu. Separa, como assim? Vai ser besta. Vai ser boba. Vai lá e trai ele também. Porque geralmente é assim, o revanche, né? Vai lá e trai também, lá que você boba, não sei o quê. Eu vou até te levar para um local. Isso não é a reflexão, né? O que provocou isso? Exatamente. Primeira coisa, direitos iguais. Direitos iguais. Ok, direitos iguais, mas o que aconteceu? Entendeu? Então, quando a pessoa tem essa... Eu falo, é uma autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo por aquilo que eu estou fazendo e tudo mais. Você vai perceber que muitas coisas, em vez de você culpar o outro, você vai olhar para dentro de você, vai refletir e falar, nossa, meu relacionamento vale a pena e eu vou lutar por ele. Tá? Mas lutar por ele num bom sentido, tá? Não é não é uma situação de submissão, né? Não. Eu preciso dele, eu necessito dele, cair e não resolver. Tô aqui, vou um pouco mais além, né? Vamos lá. Fico pensando na questão da traição. Eu acho que depende muito dos valores que são introjetados para cada um. A primeira ferramenta é os valores que eu faço. Então, assim, traição pode ser que para você ter relação sexual fora do seu relacionamento caracteriza uma traição. E pode ser que para ele, só de pensar em outra pessoa, né, o parceiro aí pensa. Então, assim, eu acho que é muito relativo. É muito relativo. Né? E a gente fica nos relacionamentos pelos ganhos, isso é um fato. Sempre. Né? Ganhos afetivos, ganhos financeiros, enfim. Mas eu acho que essa ideia de amor romântico, ele não é real. Ele não existe. Desenho Disney, né? Não existe mais. A família Margarina, né? É algo meio sonhador. Assim. Então, assim, fico pensando nisso, né? Então, a traição, eu acho que é individual. Pode ser que aquela mulher, naquele contexto, ela fale, eu tenho, vou pensar, eu tenho filhos, eu tenho um casamento, eu quero pensar, eu dou conta de voltar para esse relacionamento, mas eu acho que tirar essa responsabilidade também de que tem que perdoar, não tem que nada. Não tem nada. Pessoal. Aliás, esse negócio de tem que acabar, que falta, realmente. Talvez, dentro da relação. Vamos falar sobre isso? Sim. O que é pra você uma traição, o que é pra mim? O que é meu desejo sexual, qual é o seu? Qual é o seu limite, qual é o meu? Não, mas a gente não, né? Mas assim, parece que é um padrão ainda que a sociedade, o nosso desenvolvimento enfiou. É a família Margarina, é o que ainda... De preferência, você case, faça uma escolha heterossexual, tenha filhos, né? E seja feliz. Você citou um relacionamento aberto para essa sociedade padrão. Que absurdo. Pô, é normal para você? Que bom, seja feliz. Mas é o isso. casal que tem que ser o casal. Hoje eu conheço vários casais que têm esse relacionamento aberto. Tranquilo, daí é a escolha deles. Entendeu? Eu tinha uma loja e eu conhecia muitas pessoas que tinham e vinham ali, eu ouvia, né? Eu batia um papo. Quem sou eu para criticar? Sim. Meu Mas Deus. eu acho que é muito mais comum. Que a gente imagina. É mais comum. E às vezes a gente no dia a dia acaba... Mas então é questão de escolha. Mas é que eu tô falando, nós estamos falando que o diálogo é escolha. Então, se você permite, se tá tudo bem para você e tá tudo bem pro companheiro, vai
cultiva é ser feliz. Eu acho que a gente tem que ser feliz. Até essa questão que a Nath levantou da traição é algo que aparece muito no baralho cigano. Muitas pessoas, eu vim aqui pra saber se ele tá me traindo. Isso, boa. Eu vim aqui pra saber se ele tá me traindo. É o controle, né? É querer ter o controle pelas atitudes do outro. Aí eu pelo menos já coloco assim, então, o que é traição pra você e o que você está sentindo? Por que você já está levantando essa polêmica? Você está se sentindo traída sem ter confirmação. Eu já coloco desse jeito pra pessoa. Aí eu vou conversando e falo assim, então, você já está se sentindo traída. Se você está se sentindo traída, é porque já tem uma pulguinha atrás da tua orelha, porque ou você também tá deixando alguma coisa a desejar, a outra pessoa também não tá te trazendo alguma coisa que você estava esperando. Então nós temos vários fatores aí pra estar levantando antes de falar, tá te traindo. E que com certeza estão todos bem cobertinhos, né? Assim como existe casais, sim, que para eles serem felizes tem que ter o triângulo. É natural, tanto a mulher como o homem. É um problema deles. Hoje em dia deles. vem crescendo muito, né? A poligamia, né? Poliamor. Poliamor. Olha, acho que que eu falo, uma das primeiras ferramentas que eu trabalho quando vem em qualquer sessão de coaching que eu vou fazer são os valores, porque as pessoas não sabem quais são os seus valores. Quando eles têm conhecimento de quais são os seus valores master, geralmente eu trabalho os 5 primeiros valores, tá? Que influenciam direto. E ela sabe conduzir aquilo que ela mesma pode ser, e o homem também, é impressionante porque ele se sente leve. Então, se eu quero esse copo d'água, eu não preciso esperar que o outro venha me trazer o copo d'água. Eu vou lá e tomo a água a hora que eu quero. Eu quero... Você tem uma ideia? Tem uma cliente que o maior sonho dela era receber um ramalhete de flores no marido. Ela dizia, eu adoro flores, ele não me dá flores. Eu falei, ok. E eu falo para ele fala que é jogar dinheiro fora. Ok. Quando ela reconheceu isso, eu falei, por que você mesmo não compra as flores para você? Ela falou assim, eu achei que fosse... Eu falei, começa você a se presentear com flores. O que aconteceu? Ela começou a ir buscar as flores para ela, enfeitar a casa dela do jeito que ela esperava. Sabe qual foi a consequência? Automaticamente o esposo começou a trazer flores para ela, porque ele achou que ela era tão bonita, deixava ela tão feliz. Ele entendeu, você entendeu? Mas a primeira coisa, ela deu o primeiro passo em satisfazer. Ela não ficou chorando, reclamando porque o cara não trazia as flores para ela. Autorresponsabilidade, só me vem a música lá. Autorresponsabilidade. Flowers, aqui tá super famosa agora, que ela fez a música falando que eu posso comprar flores para mim mesma. Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro, pessoal, eu falo. Mas é verdade. Por que esperar que o outro satisfaça Isso, ela fez agora. Como que é o nome? Que ela Miley falou Cyrus. que ela pode comprar flores para ela mesma, ela pode realizar as coisas. Isso é um reconhecimento do seu alto valor, dos seus valores. Me vem muito aquela historinha do pão, do casal de idoso, que um comia o miolo, outro comia a casca, no final da vida que eles descobriram que eles nunca conversaram e eles comiam trocado, porque um gostava do miolo, outro gostava da Só casca. que nunca se falaram. Nunca então, se por falaram. respeito ao outro, ficou aquela rotina. Um achava, que entendeu? nem, eu achava que ela gostava da casca, então eu deixava a casca pra ele comer o miolo. Ela pegava, comia o miolo e deixava outro pra ele, só que no final era invertido. Eles nunca se conversaram, nunca sabiam do gosto um do outro. Até que aconteceu, né? E se descobriram, né? Depois de quantos anos fazendo a mesma coisa, e quantos relacionamentos não são assim? Exatamente, Quantos Tati. relacionamentos Infelizmente, tem muitos, entendeu? não são desse jeito. Lu, que delícia. Gratidão. Eu posso Gratidão. convidar, fazer um convite aqui? Claro. Olha, na quarta-feira que vem eu vou fazer uma palestra gratuita, né? Só que precisa dar um nome, porque para entrar lá precisa de um nome, chamados 10 semanas para mudar a sua história. Então, nessa palestra, eu vou falar, né? Vai começar o treinamento desses 10 semanas no dia 8 do 2. E lá a gente vai falar exatamente, a gente vai trabalhar o pessoal, o profissional e o relacional. Então, a gente vai entender tudo isso. E, em cima disso, o que aconteceu? Eu escrevi um livro com esse tema parecido, que vai ser lançado em breve, né? E exatamente mostrando para as pessoas como construir a autorresponsabilidade. Isso é muito bacana, sabe? É um trabalho que eu já fiz em 2018, eu fiz vários deles, né? Com a pandemia eu parei, agora eu estou retomando. E vou retomar também os workshops, né? E dentro dos workshops tem uns que eu gosto muito, que é Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis. É a mulher aprender a olhar para ela e se valorizar, principalmente. E depois a gente vai para o Beleza e Sedução, que é a mulher aprender a usar toda a sedução dela no momento certo. Porque nós temos 4 estações do ano, certo?
Certo. Nós vivemos as 4 estações do ano no nosso corpo. Com Quando você certeza. consegue fazer essa ligação, ninguém te segura, bem. Ninguém. E, Lu, passa pro Ninguém. pessoal onde que eles conseguem te encontrar, né? Pra poder tirar dúvida, fazer inscrição. Tem o meu WhatsApp, né? Gente, é WhatsApp, não manda recado, não manda no telefone, porque eu não atendo mesmo, só recebo as mensagens, que é o 19 991310103. O Instagram é luzia.bittencourt, com 2 T mudo no final, tá? Que vai estar, o arroba do Instagram dela vai estar aí pra vocês marcadinho. Isso, é a Luzia Bittencourt, luzia.bittencourt, que tem, né? E o meu trabalho a gente faz 30 anos, olha, meu Deus, eu tenho 61 anos, então há 30 anos eu trabalho com mulheres. A Luzia, isso sim, eu acho que tem muito do meu pessoal, tá? Meus desafios que eu passei pela minha vida, que eu achei que eu podia transformar a vida das mulheres, de muitas mulheres, dessa prisão emocional que elas vivem. Porque tem muitas mulheres que vivem numa prisão emocional que eu fico assim, sabe, dá vontade de ir lá. Mas, infelizmente, cada um tem o seu tempo, tá? Então, eu trabalho isso daí, por isso que eu também tenho esses treinamentos. E para as mulheres empresárias, né? Eu fiz junto com a Cíntia, eu criei em 2019 o Círculo de Negócios para Mulheres Empreendedoras, tá? Paramos na pandemia e há 6 meses eu retomei e agora eu tenho uma sócia, que é a Cíntia de Oliveira. A Cíntia tem toda a parte estratégica e eu cuido tudo do emocional das mulheres aí. Nós já estamos hoje com mais de 400 pessoas aí. Eu E tô essa dentro. daqui, ó, Eu já tô lá dentro, desde Essa o começo, daqui- desde o comecinho. desde o início. Desde Gratidão antes por da isso. pandemia. E olha aí, tá vendo? Ela é uma pessoa que está com a gente desde o início mesmo. Gratidão por isso. Eu Acho que que tá valendo a agradeço. pena, né? Opa. Eu acho que eu tô aqui também por causa disso, porque senão eu estaria escondido sim. debaixo da mesa ainda. Você tá vendo, gente? É isso daí. Então, É isso que é o bacana. gratidão. Tem mais papo aí. Não Depois sei quando se eu estiver podia lançando o ajudar em seu algo. livro também, né? Sim. Venha aí pra gente falar do livro, tudo certinho. E a gente vai Gratidão. colocando. E as portas do Metamorfose estão Vamos abertas. transformar, né? Vamos Sim, transformar vamos transformar. as pessoas, vamos Gente, transformar os Eu relacionamentos. falo que cuidado com esse negócio de ficar buscando felicidade. A felicidade é o momento que você está vivendo agora. Viva ele como se fosse o último. Sabe? O amanhã você nem sabe se vai estar vivo. Então eu costumo dizer, deixa o passado no passado, viva o hoje da melhor forma possível, tá? E amanhã as consequências vai ser o que você viveu hoje. É. Então vamos ser felizes O hoje, amanhã né? depende do hoje. Depende Por do hoje. hoje, sou Sempre. muito feliz. Né? Se você hoje vive da melhor forma, amanhã é a consequência, a energia que gostosa de viver. E é essa que se vive te procurando para saber se o homem tá traindo ou não. Ela que tá traindo ela com os pensamentos dela e atraindo, né? A maior traição. A maior A traição maior é você traição como você é ela mexe. mesma. Certo? Gente, Obrigado, gratidão. gente. Obrigado. Gratidão. Eu que Metamorfose vai agradeço. ficando por aqui. Em breve, Luzia volta aí de novo com a gente para falar do livro. Pessoal, gratidão. Obrigado. Gratidão. E até a próxima. Até. Até.